Boa noite a todos. Eu trago um abraço da Casa Fabiano de Cristo para todos desta casa irmã. Nós vamos falar sobre o amor, que na verdade muitas vezes nós esquecemos do quão importante ele é como fator de equilíbrio para a nossa vida individual, dentro dos nossos passos, das nossas atitudes, como também e principalmente na nossa vida em sociedade. E fundamentalmente, no primeiro núcleo social que nós participamos, ou seja, a família, o lar. Porque todos nós que compreendemos um pouquinho, né, da doutrina dos Espíritos, sabemos a grande importância que o lar deve ter para cada um de nós. Porque é ali que nós vamos encontrar afetos, desafetos, representados por um laço de amor que normalmente se espera de qualquer núcleo familiar, onde então o exercício de entendimento, de compreensão, de aceitação para com o outro é extremamente necessário. Antigamente, era casados eternamente. Então, os cônjuges tinham a obrigação de estar um com o outro até que a morte os separasse. Não que eu veja a relação como uma coisa infinita ou até que a morte os separe, né? Porque a gente sabe que existem relações e relações. Ninguém vai obrigar uma pessoa a estar convivendo com outra quando o nível da relação ultrapassa o normal dentro das nossas incapacidades que se espera de qualquer relacionamento. E infelizmente a gente vai ainda citar a mulher como vítima de muitas relações abusivas, as quais é claro que não vai se esperar que aquele casamento fique, né, com uma situação impossível para alguém que sofre abusos diários. Mas também não se espera que toda a relação acabe de uma forma tão rápida como hoje em dia nós vemos. Porque eu ia dizer que assim, quando a gente está numa classe, na sala de aula, e a gente não vai muito com a cara de um colega, a gente, pelo menos, se não conseguir mudar de classe ou de período da escola, dependendo da animosidade, a gente pode pelo menos sentar longe daquela pessoa, né? Pegar uma outra panelinha, hoje eu acho que os jovens nem chamam mais de panelinha, deve ser grupo, enfim, daqueles que mais se afinam, e isolar um pouco aquela pessoa, até porque você vai ficar um período com ela. Depois você vai para casa, esquece um pouco daquela
pessoa. No lar, deveria ser diferente, né? Um serviço, tu troca de setor, ou às vezes até mesmo tu troca de serviço, quando fica impossível uma relação. Mas o lar deveria ser aquele lugar em que a última e, se possível, não opção é abandoná-lo. Porque lá nós estamos justamente para aprender. E é muito fácil, né? Virar as costas e sair. E normalmente, infelizmente, quem faz isso, às vezes corre num padrão contínuo. Quem não conheceu, às vezes, uma pessoa que assim, estava casado, casou tudo bonitinho, bonitinho que eu digo casou no sentido de se juntou, enfim, né? Como queiram. Vão viver juntos, estão apaixonados, é tudo lindo, maravilhoso. Passou 1 ano, 2, né? Em que a convivência gastou um saco de sal. Pronto. Já se viu os defeitos. Ai, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Ah, não vou ficar aguentando isso. Tchau. Dali entra em outra relação, no mesmo padrão, mesmo tipo de pessoa com quem vai se juntar, o mesmo tipo de problema vai acontecer no relacionamento e o mesmo tipo de afastamento irá acontecer. Por quê? Porque não se utilizou daquela relação de maneira correta, nem antes de iniciar a relação e muito menos durante. Porque o verdadeiro amor, ele é equilíbrio para as nossas relações. Então, e eu cito com bastante alegria esse livro do Raul Teixeira, ditado pelo espírito Teresa de Brito, chamado Vereda Familiar. É um livro que nos traz muitas lições e um certo acorda, sabe? Como diz a Ana Maria lá, acorda menina, acorda menino. Ele nos traz algumas excelentes colocações e uma delas tem esse título: Amor, Equilíbrio. E ele começa dizendo assim: o amor é a virtude por excelência, seja na terra, seja noutras moradas do Senhor. Em razão disso, é a que mais se ajusta ao equilíbrio, sem o qual as suas expressões se perderão no lodaçal do apego ou da paixão tormentosa. Porque quando a gente entra no vício do desafio, do querer sempre algo novo, porque a gente não aprendeu a manter o que nós temos, é porque realmente o amor não existe naquela relação. Ou ambas as partes, ou uma das partes, ao menos, não conseguiu entender e sentir o que é amar. Na lide doméstica, portas adentro do lar, muitas são as observações feitas em nome do amor, que não passam, em si mesmas,
de assinte ou desconhecimento do que seja esta notável virtude. Nós, infelizmente, caímos numa armadilha da qual o medo do compromisso, porque o compromisso, ele vem com o desejo, com a permissão, com a vontade de estar com aquele alguém. Então, eu assumo uma relação. E essa relação, ela só se fortalece quando nós entendemos que amor é algo que cresce incessantemente através da compreensão, da paciência, das virtudes e dos defeitos do outro e dos meus. Algumas mentes atreladas aos conceitos passadistas desses tempos de modismos resolveram afirmar que o amor ao esposo, ao companheiro ou à companheira costuma durar e acabar, preludiando essas vozes a necessidade de desfazer-se a união embasadas nessa ideia infeliz de que o amor se pode exterminar. Amor nunca acaba. Ele pode se transformar, ele pode aumentar, ele pode ter outros significados na relação das pessoas. Há o amor que nos faz querer conviver e ter um compromisso num lar com aquela pessoa. Há o amor que faz isso, lógico, no plano em que nós vivemos, né? Há o amor em que nos faz conviver com irmãos de caminhada, mas em momentos específicos de nossas vidas. Nós não estamos com eles em todos esses momentos ou na maioria dos nossos momentos. Eu tenho uma colega da casa espírita que às vezes quando a gente diz assim: ai, mas tu é muito fofa, tu é muito querida, ai, tu tens uma coisa tão boa e tal. Aí ela diz: vai morar comigo. Gasta um pacote de sal para tu ver. Sim, porque, claro, nesses momentos aqui vocês estão vendo a Maureen falando calminha, falando do amor, do que o livro está dizendo, porque eu não, né? Eu não vou falar para vocês, porque eu também não sei, eu também continuo no aprendizado para poder viver. Então, não são palavras minhas, são palavras do que a gente estuda para trazer aqui, mas principalmente para a gente aprender. Essa é a função do palestrante, né? Aprender e aí sim dividir, porque ele necessita do conhecimento. Então, essa convivência, esse amor, ele nunca vai acabar. Pode se transformar, mas nunca irá acabar se você amou, porque você vai mantê-lo. Seja porque de repente o parceiro ou parceira faleceu, você vai ter outros amores, ou um outro ou outra amor, e assim você não vai deixar de amar aquele que já partiu.
apenas se transformou esse amor em doce lembrança, em boas orações para o bem-estar desse que foi parceiro nesse plano, que esteja bem no outro, né? Ou mesmo no caso de uma separação, porque se fez necessária, mas ainda assim, se houve amor, esse amor vai manter um bem-querer pelo outro, nem que seja pelo respeito, que é uma grande forma de amar. O amor é tal modo excelente que, quanto mais um conhece o outro, mais dedita e profundamente, identificando defeitos e hábitos enobrecidos, tanto mais ele se amplia, se aprimora, reinando grandioso e felicitando as vidas. Sim, claro que nós tivemos na história muitos casos, né, de casamentos, de uniões que ficaram por 40, 50, 60 anos, né? Hoje eu até fiquei sabendo de um casal que está há 70 anos. Hoje não, esses dias, juntos. Os dois estão, um com cento e tanto, o outro com 113 e 116. Agora me lembrei. Então, vocês vejam que é claro que a gente pode perguntar, né? Como será? Qual é o segredo? Muitos ficam só por ficar, né? Não se separam por questões financeiras ou pela sociedade, que era muito comum no tempo dos meus pais, que o que vai se falar, né? Principalmente, mais uma vez, caindo sobre a mulher. Minha mãe perdeu todas as amigas, isso porque o meu pai a abandonou, né? Mas uma grande parte das suas amigas, que ainda eram bem casadas, não podiam ter uma desquitada no convívio, né? Era um risco para seus maridos. Então, são situações que a gente sabe que aconteceram, de pessoas que se suportaram uma vida toda. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando das pessoas que convivem porque se amaram, porque se respeitaram e porque, mesmo com seus defeitos, as suas qualidades eram o suficiente para suportar os defeitos. Eu me lembro que certa feita na minha vida, eu cheguei à conclusão de que assim, a gente não casava com a pessoa que a gente achava que mais amava, mas a gente acabava casando com a pessoa que a gente mais aceitava os defeitos dela. Porque amar qualidade é muito fácil. É por isso que hoje em dia os casamentos ou as uniões, o morar junto é rápido. Porque ela é bonita, porque ele é bonito, porque me chamou a atenção, foi queridinho, foi boazinha, ela faz tudo como eu gosto, ela gosta das mesmas coisas que eu, tá ótimo, fechou, a química bateu e todo mundo vai morar junto. Ótimo, perfeito. Mas aí começa a descobrir os defeitos. Durante o dia, se está em casa o dia inteiro, são 10 copos de água suja em todos os cantos da casa. Porque deixa as roupas jogadas não sei aonde.
Ai, porque é bagunceira e eu sou muito organizada. Ah, isso não está dando certo, e isso não está dando certo, e a pessoa não consegue conviver. E acaba. Acaba porque às vezes o que para mim parece amor é nada mais do que paixão. Há paixões que se transformam em amor, mas é muito mais fácil a paixão deixar de existir e a relação não chegar ao amor, porque só o amor constrói. Só o amor nos faz brigar pelo e com o outro. Não que isso seja a melhor coisa, mas como nós ainda somos muito falhos, a nossa maneira de querer auxiliar o outro é muitas vezes tascando-lhe na cara os seus defeitos. Porque você fez isso, porque você fez aquilo, você me magoou, você... Aí o outro joga de volta os defeitos de quem falou. Ah, você também faz isso. Só que daí, depois disso tudo, um para num lado e começa a pensar: ai, mas em compensação essa pessoa faz aquilo, por isso eu vou relevar. Eu tenho que entender que essa pessoa é assim. Então, ou eu vou deixar os 10 copos, todos eles sujos, em todos os cantos da casa, e quando não tiver mais copo, ele que vá, ou ela, atrás de um desses e lave para poder utilizá-lo. Ou eu vou continuar brigando a vida inteira, ou eu vou recolher os copos e lavar e guardar. São 3 opções. Ou criar uma briga tão feia que um dia a gente se separe porque não conseguimos lidar com o defeito um do outro. É claro que nós estamos falando em vida conjugal, em lar, mas sabemos que isso também se reflete em várias outras relações. Porque o amor que Cristo nos ensinou é exatamente esse, que valoriza o bem de cada um. Jesus nunca falou para um de seus discípulos ou daqueles que lhe vieram buscar algum auxílio: não, eu vou te ajudar, mas tu fez isso, tu fez aquilo outro, porque tu és assim, porque tu tens que melhorar. Jesus dizia: vá e não volte a pecar. Ou, caminhe na fé, eleve seu pensamento e por aí afora. Jesus sempre olhou para cada um como seu verdadeiro irmão. E por isso seu amor era tão puro, tão luminoso, que estremecia a qualquer um de nós, que pudesse ou que tivesse passado naqueles tempos com ele. A hora está voando. Verificamos com um pouco mais de cuidado que o que ocorre em tais casos, no grande número das vezes, é a mistura de sentimentos, de emoções, com as sensações comuns que se fazem bastante conhecidas nas lutas humanas. Então, aquilo que eu estava falando, São aquelas sensações que a gente tem, que ora mexe com a gente, é a tal da química, ou é a tal da simpatia, e a gente numa carência, às vezes está triste, vem alguém, nos conforta. Ai, estou apaixonada. Principalmente na juventude,
é tão tendencioso, uma atenção, um carinho. Só que não basta só isso. Não se ama somente as qualidades. Vou dar uma adiantada. O amor, nascido de uma vivência progressiva e madura, não tende a acabar-se, mas a ampliar-se, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer vícios e virtudes um do outro, manias e costumes que se expressam em clima de convivência normal. Os indivíduos implicados nessa conjugação sentimental terão tempo de se analisarem mutuamente e individualmente, verificando as próprias resistências entre os sonhos nutridos desde muito tempo com relação a alguém para a sua convivência. Vemos que, afora os casos extremos de desajustes psíquicos de graves proporções ou dramas obsessivos desestruturadores, ou ainda o desbordar de tendências más que explodem à tona da personalidade por motivos diversos, o amor sempre se manterá distendendo as suas dimensões. O amor sempre cresce, né? A não ser que, é claro, a pessoa em questão seja tomada de algum desses problemas. Por exemplo, hoje em dia há um caso muito comum na sociedade, né? Que é do narcisista. É uma pessoa que realmente não consegue. E ela começa as suas relações com uma perfeição que se demora para observar. Porque ela tem um olhar sobre o outro em que ela percebe completamente como ela deve agir para ganhar a sua vítima. Então, ela começa fazendo tudo quanto a vítima se surpreende de tão semelhantes que são. Ou é tudo aquilo que eu esperava para mim. Até que 1 ano, 2 anos depois, ele consegue, ou ela, manipular o companheiro ou companheira de forma tal que tudo que acontece na relação se reverte por culpa do outro. Porque o narcisista ou a narcisista é perfeito. Então, tudo que estiver dando errado na relação é culpa do outro. E ele consegue, ou ela, convencer o outro de que a falha é dele. Então, sabemos que é claro que é uma questão de difícil convivência. A cura do narcisismo não existe. É necessário muita terapia, muito amor, muita vontade e espíritos realmente abnegados para lidar com firmeza na companhia desta pessoa. Então, assim, o equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade, da compreensão e do senso de dever,
da afetividade e da advertência amadurecida. Porque com o tempo a gente aprende a falar com amor. Amar antes de falar. É uma atitude que só com o tempo nós aprendemos. As primeiras vezes parece impossível, mas é da mesma maneira como amar o inimigo. E a gente consegue. Quando nós conseguimos entender que amar é respeitar o outro na condição de filhos do mesmo Pai. Aí a gente começa a perceber que eu serei contra o pecado, mas vou buscar não ser contra o pecador. Porque ele erra, mas ele é um filho do meu Pai. Não vou ser cúmplice dos seus erros, mas não serei eu que irei apontá-los a ele. O equilíbrio do amor faz com que a mulher não se torne objeto, nem o homem seja um joguete. O equilíbrio do amor determina que a mulher, ao tornar-se mãe, não abandone o companheiro, detendo-se apenas no filho, mas busque a sua participação, a fim de que juntos cuidem do rebento sem frieza, ciúmes ou desajustes, outros no relacionamento. O equilíbrio do amor inspira o homem para que ele não seja mero fecundador, estouvado ou indiferente à sensibilidade que todas as almas devem cultivar. Quer enverguem indumentária corporal masculina ou feminina. O equilíbrio do amor desfaz todo o prurido de discriminação de qualquer natureza, quando se trata de efetuar-se a marcha para Deus. Assim, você que diz buscar em Jesus a motivação para os seus caminhos terrestres, medite sobre isso e equilibre-se o quanto possa, para que o seu amor conjugal, filial, paternal ou fraternal possa refletir, ainda que à distância, o amor do nosso Pai, que a todos busca pelos caminhos da evolução. Então, espero que consigamos, no exercício diário, de entender que somos seres imperfeitos, nos amarmos, amando ao próximo como a nós mesmos e sabendo escolher pelo coração e pela razão aquele ou aquela com quem queremos partilhar a nossa caminhada. Gratidão a todos e um agradecimento maior pela casa, pela oportunidade de com vocês estar. Obrigada.